Fala pessoal, como vai? Bom, eu decidi gravar esse vídeo para demonstrar como que se calcula aquela questão lá da semana 1 da atividade que caiu na atividade avaliativa, que envolvia quartil, né? Que rolou aquela polêmica, que parecia que as fórmulas para os quartis que foram apresentadas para a gente não, só com aquelas fórmulas não estava o suficiente para se encontrar o valor do quartil, né, para poder responder essa questão. E a gente acabava meio que, né, inclusive eu no vídeo de resolução da semana 1 acabei usando as fórmulas do Excel, mas aí no Excel tem aquele problema que tem mais de um tipo de quartil, aí a gente não sabia qual que deveria se usar e tal. E o que eu fiz? Eu lancei esse questionamento lá no fórum do AVA. Recomendo vocês, quando tiverem dúvidas mais cabeludas assim, utilizem o fórum. O fórum parece que é um meio de comunicação que já entrou, né, em desuso, né, nos últimos anos. Antigamente era muito mais comum usar fóruns, né, com o advento dos aplicativos de comunicação e os grupos, Telegram, WhatsApp e tudo mais. Parece que a galera meio esqueceu que existe o fórum, né? Mas o fórum é o meio de comunicação oficial lá com os facilitadores da Univesp. E eles respondem, tá? Na maioria das vezes que eu entrei em contato, tentei tirar dúvida lá, eles sempre respondem. Demora um pouquinho, uns 2, 3 dias às vezes, mas respondem, tá? E eu lancei, né? Eu tive, né? Foi lançada essa pergunta, aliás, não foi nem eu, alguém questionou, né, que não estava conseguindo encontrar. Aí um dos facilitadores usou as fórmulas do quartil, só que ele o que acontece? Ele estava demonstrando só como que chegava na posição do quartil. Só que, como a gente percebeu, só saber a posição do quartil aqui já não é o suficiente. Teria que saber exatamente qual que é o valor de cada quartil. Aí eu perguntei para ele diretamente, né? Coloquei essa questão lá, né, no fórum, pedi para o rapaz facilitador demonstrar, né, já que é possível usar aquela fórmula. Até coloquei até num tom meio desafiador. Pô, tá bom, se você tá falando que só com essa fórmula é possível, então mostra aí pra gente como é que faz. E o rapaz fez, mostrou, e é possível sim. E de fato, tá, também mais uma retratação que eu gostaria de fazer. De fato, a professora, ela demonstra como faz, com um exemplo, né, mais simples do que esse, mas ela demonstra como faz também, tá, na videoaula. E nos slides da semana 1 também mostra como é que se faz. O problema, o que acontece? O exemplo que foi usado lá na videoaula é um exemplo muito simples, que vai do número do 1 até o 6. E que, por ser do 1 até o 6 em sequência, né, números inteiros em sequência, o número do quartil 1, quartil 2, quartil 3, ele, coincidentemente, ele é exatamente igual à posição. Então talvez o exemplo que ela tenha usado foi um pouco infeliz. Quiseram simplificar demais no exemplo isso causou uma confusão. Que lá no exemplo você calculou a posição e calculou a segunda parte, que é a ponderação para encontrar o valor do quartil, dá o mesmo valor da posição. Agora, se você fizer isso aqui, nesse exemplo que é mais cabeludo, não dá, né? Dá um número. Primeiro você encontra a posição. E a partir da posição você tem que fazer um outro cálculo de ponderação, que aí sim você vai encontrar o valor exato de cada quartil, tá? Então, seguindo aqui a demonstração que o rapaz lá do fórum, do facilitador lá da disciplina, me demonstrou como é que faz, agora eu entendi, então eu vou reproduzir aqui para vocês a explicação e vocês vão ver que dá certo, tá? Então, de fato, não é tão complicado, mas é um pouco trabalhoso, tá? É bastante conta. Então se preparem para um vídeo um pouquinho longo aí, para uma questão que envolve contas um pouquinho mais longas aí, tá? Mas é possível fazer sim. Então o que nós temos, né? Para poder encontrar, primeira coisa, eu vou anotar aqui cada uma das fórmulas, ó. A fórmula vai ser 4 fórmulas, né? Vai ser a fórmula do K, Q1, K, Q2, K, Q3, K, Q4.
que é esse KQ1, KQ2, KQ3, KQ4? Isso aqui é a posição do quartil 1, posição do quartil 2, posição do quartil 3, posição do quartil 4. Tá? As fórmulas são as seguintes, tá lá no material, tá? Tá lá no material da semana 1, lá nos slides. Então a gente sabe que para calcular a posição do quartil 1 é N mais 1 sobre 4 do posição do quartil 2, N mais 1 sobre 2, tá? Posição do quartil 3 é 3N vezes, desculpa, é 3 vezes N mais 1 sobre 4. Então repare que não é tão intuitivo assim, porque o cálculo de cada quartil é uma fórmula completamente diferente, tá? E a posição do quartil 4 vai ser sempre N, tá? O quartil 4 é o mais simples, e a gente sabe também que o quartil 4 também vai corresponder ao valor máximo, tá? Assim como o quartil 2 vai corresponder também à mediana, se vocês preferirem calcular a mediana. Mas usando aqui, são essas fórmulas que primeiro a gente tem que usar. Agora, antes de aplicar essas fórmulas, tá, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esses dados que estão colocados aqui, ó, que estão mês a mês, e ordená-los do menor para o maior. Parece que já está, né? Ele começa com 517, vai para 519, só que repare, ó, em fevereiro é maior do que março. Tipo, o preço ele varia para mais, às vezes para menos. Assim, no longo prazo, o preço, né, está sempre aumentando, mas tem um mês ou outro aqui que o mês posterior é menor do que o mês anterior. Por exemplo, que é de junho para julho, ó, caiu de 547 para 524. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ordenar isso aqui. Dá para ordenar no olho? Dá, mas você pode incorrer em erro. Então aqui nesse caso é melhor usar, pelo menos para essa primeira etapa de ordenar, a gente usa como auxílio uma planilhinha do Excel, tá? A gente não vai usar fórmulas do Excel, a gente não vai usar o recurso de análise de dados do Excel, a gente só vai usar simplesmente um recurso muito simples, que é o de ordenação do menor para o maior. Como é que eu faço isso? Eu coloco cada um dos valores aqui na ordem que eles foram apresentados, tá? No caso aqui é de janeiro até dezembro. Eu vou selecionar todos os valores, seleciono os valores e vou aqui, ó, nesse botãozinho aqui, ó, A, Z e um funilzinho aqui, ó, classificar em ordem crescente, né? O que é crescente? É do menor para o maior. Clicou, pronto, ele já fez a minha ordenação, tá? Certo? Então essa é a ordem que eu vou considerar. Posso até já vir aqui se eu quiser. Para facilitar a minha vida, eu vou copiar isso aqui e colar aqui no meu OneNote. Ih, ele não cola no formato tabela. Peraí, deixa eu colar. Deixa eu ver se dá para colar. Não dá. A gente vai, se precisar eu divido a tela aqui, tá? Então os valores ordenados são esse aqui, tá? Mas vamos lá, calcular a ordem, fazer esses cálculos aqui, né, da posição de cada quartil. Como não vai caber aqui, eu vou copiar isso aqui para a próxima página. Dá um espacinho aqui entre cada um. Beleza, vamos calcular cada um dos quartis. Qual que é o N? O N é o total
no caso aqui são 12, são 12 meses, né? Então o N vai ser 12, tá? Então isso aqui vai ser igual a 12 mais 1 dividido por 4, tá? Aqui eu vou agir, eu não vou ficar fazendo cálculo na calculadora, não, eu só vou lançar os resultados, tá? Até porque são contas, é um pouco trabalhoso, mas são contas simples, tá? Então direto a gente vai colocar que 12 mais 1 dividido por 4, depois vocês conferem na calculadora de vocês, vai dar 3,25. Aqui 12 mais 1 dividido por 2 vai dar 6,5. 3 vezes 12 mais 1 sobre 4 é igual a 9,75, tá? E o K4 é o N, que é igual a 12, tá? Beleza. Agora, a gente sabe que 3,25, 6,5, 9,75 e 12 não é o valor do quartil. É o valor da posição de cada quartil, né? Considerando que os dados foram ordenados do menor para o maior. Por exemplo, a gente sabe que o Q4, o quartil 4, vai ser sempre equivalente ao máximo. E faz sentido, porque, ó, por exemplo, sendo a posição do quartil 4 12, e depois que eu ordenei do menor para o maior, ó, aqui é o 12, ó, colocando aqui, ó, de 1, 2 e assim por diante, ó. Então aqui é a posição de cada quartil. Aliás, a posição de cada dado, né? Ele já está me falando aqui. Deixa eu dividir a tela para ficar melhor. Já que a gente vai estar sempre com as duas informações aqui. Olha aí. Então, depois que a gente ordena do menor para o maior, por exemplo, o Q4 é 12, já sei que o Q4 vai ser o último, porque o último é o maior, é o máximo. Então, como o Q4 vai ser sempre o máximo, depois que eu ordeno do menor para o maior, o Q4 ele é a posição 12 mesmo, é a última posição. Ou seja, o Q4 vai ser sempre igual a N. Se tivesse 10 em vez de 12, se o N fosse 10, o Q4 ia ser 10, assim por diante. Mas e os outros, que é mais complicadinho? Por exemplo, agora vamos calcular o Q1. O Q1 está dizendo que a posição está na posição 3,25, certo? Então, pegando aqui, olhando aqui embaixo na minha planilha aqui do Excel, ele vai estar entre o 3 e o 4, vai estar entre 519 e entre 524, tá? Então vai ser algum número. Não era isso. Vai ser algum número aqui, ó, entre 519 e 524, que eu preciso descobrir, tá? E aí é aí que a gente tem que fazer o cálculo de ponderação, tá? E a ponderação ela é feita utilizando o que? A parte decimal da posição encontrada. Qual que foi a posição encontrada aqui, né, pro Q1? Foi 3,25, né? Qual que é a parte decimal de 3,25? A parte decimal é 0,25, tá? Ou seja, depois do 3, que é a parte decimal? A parte depois da vírgula. A gente vai usar essa parte depois da vírgula para poder fazer o cálculo da ponderação, tá? E o que eu faço com essa parte decimal? A gente vai fazer o seguinte cálculo para poder fazer, como ele chama aqui, fazer uma interpolação linear entre os valores das posições 3 e 4. É complicado isso? Parece, mas não é muito não. Então, como é que faz esse cálculo? Como eu sei que o valor desse Q1 é um número que está aqui depois de 519 e antes de 524, então eu vou pegar o valor
da posição 3, que é 519, e somar pela diferença da posição 4 e a posição 3 vezes 0,25, que é a parte decimal da posição. Eu sei que vocês entenderam muita coisa do que eu falei, mas fazendo vai ficar um pouco mais claro. Então, vou mudar de página aqui porque não vai caber. Então, agora o Q1, não a posição do Q1. O Q1 vai ser calculado da seguinte maneira. Vai ser a posição do P3, que a gente sabe que é 519, né? Mais 0,25, que é a parte decimal da posição do quartil 1, vezes a diferença entre P3 e P4, ou seja, P4 menos P3. Tá? O que é P3 e o que é P4 aqui? Ó? O P4 aqui, no meu caso, é o 524,70 e o meu P3 é o 519,80. Tá? Então vamos calcular aqui. O Q1 é igual P3 519,80 mais 0,25 vezes... Quem que é o P4? É o meu 524,70. 524,70 menos, não vai caber aqui, ó, menos o P3, que é o 519,70. Tá? Como eu falei para vocês, eu já tenho os cálculos aqui já realizados. Façam na calculadora de vocês esse cálculo aí e vocês vão encontrar exatamente, depois de efetuar essas contas aqui. Primeiro você faz na ordem aqui, se desejar, né? Faz essa diferença primeiro, multiplica por 0,25 e soma com 519,80. Vocês vão encontrar exatamente o valor aqui de 521,025, tá? Essa é a posição do Q1. Q2 vai ser a mesma coisa. A gente vai pegar primeiro. Qual que foi a posição do Q2? Foi a posição 6,5, né? Então vai ser um número que está aqui entre a posição 6 e a posição 7. Ou seja, vai estar entre 547 e entre 556,30. Tá? Para eu saber exatamente que valor é, eu vou fazer a mesma conta que eu fiz aqui no anterior, tá? Eu vou pegar a posição 6, P6, mais a parte decimal da posição do quartil 2, que é 0,5, né? Mais 0,5 ou 0,50, tanto faz, vezes a diferença de P7 e P6, tá? Vezes P7 menos P6. E vocês vão reparar que isso aqui também é exatamente o mesmo cálculo que você usaria para encontrar a mediana, tá? Porque a mediana, como o N aqui é par, para encontrar a mediana, isso aqui que eu estou fazendo aqui, ó, é uma outra forma de calcular a média, no caso aqui, aritmética entre P2, entre P5, entre P6 e P7, tá? Mas vamos lá, vamos seguir então a metodologia. Então Q2 é igual P6 é 547 mais 0,50, que é a parte decimal da posição do Q2, vezes P7, quem é P7? É 556,30.
menos a posição o valor do P6, né, que é 547. Tá? Façam esse cálculo e vocês vão encontrar que o Q2 é exatamente, vou pegar aqui na anotação, 551,65. Opa, 65. Beleza? Para Q3, a mesma coisa. Para Q3 é a mesma coisa. Qual que era a posição do Q3? A posição do Q3 era 9,75. Qual que é a parte decimal? A parte decimal é 0,75, certo? Então, o Q3 vai ser o P9, porque né, ele vai estar aqui entre a posição 9 e a posição 10, né? Se é 9,75, vai estar aqui o valor vai estar entre esse 563,40 e entre 595,90. Então você vai pegar o valor do P9 e somar com a parte decimal era 0,75, né? 0,75 vezes, lembrando que eu não posso somar isso aqui primeiro, né? Eu estaria errado, né? Primeiro tem que fazer a multiplicação aqui. Deixa eu já colocar direto aqui, né? Você já sabe que o P9 é o que? O P9 é 563,40. 563,40 vezes 0,75, mais 0,75 vezes a diferença de P10, que é 595,90 menos o P9, que é 563,40, tá? Fazendo essa conta, vocês vão chegar no valor do quartil 3, que é 587,775. Certo? E o Q4 nem precisa fazer conta, né? Meu Deus, o que eu fiz aqui? O Q4 nem precisa fazer conta, né? A gente já sabe que o Q4 corresponde ao valor máximo aqui, que é o 631,50. Beleza? Então é assim que se resolve essa questão usando aquelas fórmulas de posição do quartil, tá? Que até me retratando também, eu tinha até achado que a professora não tinha nem citado essa forma de responder. Na minha cabeça ela tinha falado só, e de fato ela falou em usar o Excel, mas ela explica também como é que faz assim. Só que ela talvez eles poderiam ter usado mais exemplos, né? Ela usou um exemplo tão simplinho, que ia de 1 a 6, e o valor do quartil correspondia também ao valor da posição, mas a gente sabe que não vai ser sempre assim. Por coincidência foi naquele exemplo, né? Mas no caso foi exceção, beleza? Então é isso aí, pessoal. Bons estudos aí.